Olá, bem-vindos ao nosso segundo encontro. Nessa ocasião, nós vamos discutir um tema muito importante: as formas de Estado, as formas de governo e os sistemas de governo. Os países ao redor do mundo se organizam politicamente, juridicamente, administrativamente, de diversas formas. E é interessante conhecer as possibilidades de organização de cada país. A primeira categoria que a gente estuda nesse esquema é a categoria das formas de Estado. E as formas de Estado, como a gente vai ver, podem ser de Estado federativo ou de Estado unitário. No Estado federativo, nós temos a organização de um Estado em subdivisões, em divisões subnacionais. É um Estado composto por outros Estados. Como assim? Vamos pensar aqui o nosso país, o Brasil. Nós temos a União, que é a República, né, o centro administrativo do país, do Poder Executivo, que a gente ainda vai entender, e nós temos estados, como Paraná, Paraíba, o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, todos esses estados que integram o país Brasil. Esse país que é federado porque ele é a reunião de vários estados. O que isso significa? Que nesses países a gente vai ter uma descentralização da tomada de decisão, da estruturação dos poderes, da organização política e administrativa dos poderes das competências, certo? Veja bem, enquanto aqui no Brasil nós temos uma federação com competências muito alocadas no campo da União, em outros países as federações têm competências mais descentralizadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos competências que alocam mais responsabilidade na mão dos governadores, na mão dos agentes legislativos de cada estado. Por isso que a gente fala que nos Estados Unidos o federalismo ele é mais raiz, ele é mais puro sangue, porque de fato lá nós temos competências muito alocadas no nível dos estados, certo? Já aqui no Brasil, nós temos estados divididos, né, um país dividido em estados, mas a grande maioria das competências, seja no sentido do poder executivo, seja no âmbito do poder legislativo, estão centralizadas no âmbito da União. Então, por exemplo, aqui o Código Penal, o Código Civil tem uma escolha constitucional de ser uma deliberação de competência da União, certo? Então, nossa Constituição, ao criar nossos poderes, nossa organização política e administrativa, fez uma escolha de deixar mais competência na mão da União. Então, aqui a gente tem um Estado federado, mas um Estado federado mais soft, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Para que a gente possa entender melhor o que eu acabei de falar, vamos dar uma olhadinha na Constituição. A Constituição é o documento mais importante, né, o texto normativo mais importante do país. A gente ainda vai ter mais momentos para compreender o que isso significa. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como a Constituição divide a competência legislativa da União, dos estados e do município. Olha só o que a Constituição fala sobre a competência legislativa da União. Esse é um dos exemplos, um dos incisos da lista de competências legislativas da União. E aí a gente vê que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, as principais matérias, os principais assuntos que são discutidos no poder legislativo. O Código Civil, o Código Penal, o processo civil, as regras eleitorais, tudo isso vai ser debatido no Congresso Nacional pelos deputados e senadores e vai ser aprovado através de leis que vão valer em todo o território nacional. Já aqui, no artigo 24, a gente vê que existem competências que não são exclusivas, privativas da União. Existem competências que são compartilhadas pelos entes federados, isto é, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e os municípios a gente já vê daqui a pouco. Relativamente a essas competências que são concorrentes, né, que tanto a União como os estados e o Distrito Federal têm para legislar, a gente tem, por exemplo, a matéria do direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico. Vamos pensar a pauta tributária. A gente sabe que os estados têm regras tributárias um pouco diferentes. Tem estados que pesam mais a mão na cobrança de um tributo, tem estados que são mais soft, cobram menos certos tributos. Isso daí vai ser definido dentro da competência, né, do que é competência tributária do Estado, por cada Assembleia Legislativa. A gente vai entender ainda como que esse poder legislativo se organiza, mas basta a gente entender agora que é um pouco menor, aliás, é significativamente menor
a competência dos estados no que diz respeito à matéria legislativa. Aquilo que pode ser legislado no âmbito de cada estado, da federação e do Distrito Federal, vai ser uma competência bem reduzida se a gente comparar com a competência da União, que vai trazer aí as principais matérias. E sobre a competência dos municípios, olha só, a gente tem que os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local e também podem suplementar a matéria federal, estadual, no que diz respeito à legislação. Para dar um exemplo, cada município aprova o seu plano diretor, as regras de construção e ocupação daquele espaço urbano ali naquela cidade. Você vê que é uma competência bem limitada, uma competência menor, se comparada com a matéria que é dedicada ao âmbito da competência da União e dos estados, principalmente da União. Então aqui nós somos um Estado federado, mas o foco, né, a nossa Constituição escolheu como foco central da competência legislativa a União. As principais leis não são delegadas para os estados. Já nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem que cada estado tem muito mais competência legislativa. Cada estado pode legislar de forma diferente, por exemplo, sobre o direito penal. Por isso que alguns estados autorizam a pena de morte e outros estados não autorizam. Aqui no Brasil isso não seria possível. Compete à União legislar sobre o direito penal, civil, as principais matérias. Uma outra característica dos estados federados é que é necessário que haja um poder legislativo que represente essas unidades administrativas estaduais. Você já parou para se perguntar por que a gente tem uma Câmara dos Deputados e um Senado Federal? Nós ainda vamos entender um pouco mais sobre como funciona o poder legislativo aqui do nosso país. Mas eu já vou dando um spoiler para avisar que nossa legislação, né, nossa legislatura, ela é organizada numa estrutura bicameral. Nós temos uma Câmara de Deputados e um Senado Federal que precisam aprovar as leis e as alterações na Constituição para que isso produza eficácia. Claro que vai haver competências específicas na mão da Câmara e na mão do Senado. Os deputados e os senadores não têm sempre as mesmas competências. Mas, em geral, a gente pode dizer que o Poder Legislativo, no âmbito do Brasil, vai ter essa estrutura bicameral. Por que isso é assim? Porque na Câmara dos Deputados nós vamos ter a reunião dos representantes do povo. O povo vai deliberar e vai eleger representantes que vão ser, eleitos pelo povo, pelo voto popular, para ocupar os assentos da Câmara dos Deputados. Já no Senado Federal, nós temos representantes dos estados. Os estados, em igual número, vão eleger 3 senadores. Todos os estados vão eleger 3 senadores, independente da população de cada estado, para representar os interesses daquela unidade federativa, daquela entidade estadual. Isso é um elemento que marca o princípio federativo. Todos os estados federados precisam ter esse órgão que represente os estados no poder legislativo. A título de curiosidade, você já parou para se perguntar por que o nosso Congresso Nacional tem aquela estrutura, aquele prédio com uma concha virada para cima e uma concha virada para baixo? O projeto arquitetônico do Congresso Nacional foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que fez tantas projeções do nosso país, em especial lá em Brasília, e aquela ideia daquele Congresso estruturado daquela forma é representar um Congresso Nacional com essa estrutura bicameral, onde a Câmara dos Deputados vai ser a concha voltada para cima, representando que ela está aberta para receber os anseios da população, os interesses do povo, e o Senado Federal vai ser a concha voltada para baixo, porque o Senado ele não é um órgão aberto aos interesses da população, ele é um órgão fechado, onde os representantes, os delegados dos estados vão deliberar seus aspectos, seus interesses, representando o pensamento e os interesses de cada estado. E eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Congresso, fazer lá as visitas guiadas, mas de fato aquela Câmara virada para baixo é o Senado, está ali o Senado, e aquela concha virada para cima é a Câmara dos Deputados, está ali o auditório da Câmara dos Deputados. Então veja, quando a gente fala no Estado federado, a gente está falando em toda essa sistemática de organização político-administrativa descentralizada, alocando competências para os órgãos dos estados, tendo também uma representação desses órgãos estaduais no Poder Legislativo Central. A outra possibilidade de forma de Estado é a do Estado unitário. No Estado unitário, a gente não vai ter essa descentralização do poder em outros estados.
Nós vamos ter um país que vai ter uma unidade central e até pode ter uma divisão em distritos, né, em municípios, obviamente, mas não vai haver uma nova divisão, uma divisão subnacional de entidades, né, de unidades administrativas estaduais. A grande maioria dos países é unitário, a grande maioria mesmo, né? Então, o federalismo ele vem como uma novidade pensando na perspectiva constitucional, né? De uma nova organização, de uma nova possibilidade de organização do poder central. Mas a grande tendência é nós termos os poderes centralizados, certo? E veja, não é uma alocação necessária da questão da expansão territorial do país com a questão do federalismo ou da opção pelo Estado unitário. A China, por exemplo, é um dos maiores países em relação à sua extensão territorial e a grande maioria dos cientistas políticos, né, e dos pesquisadores entende que a China é um país unitário. Existe alguma perspectiva de pensar a existência de um federalismo chinês, né, um federalismo com peculiaridades chinesas, levando em conta a estruturação política daquele país. Mas é consenso, né, entender a China como um país unitário. Então veja, é óbvio que países como o Brasil, como os Estados Unidos, como a Rússia, que têm uma extensão territorial significativa, têm uma maior tendência de se estruturar, dividindo suas competências administrativas em unidades subnacionais estaduais. Mas a gente também tem federalismo sendo escolhido como forma de Estado em países de diminuta extensão territorial, a exemplo da Bélgica. A Bélgica tem o seu federalismo, tem a sua divisão em estados, tem um parlamento que vai ter ali a composição não só do parlamento com as representações populares, mas também com as representações estaduais, um Senado. Então veja, não existe uma necessária divisão. Países com território grande vão ser federalistas, países com território pequeno vão exercer sua democracia de maneira unitária. Não. A gente tem perspectivas variadas, e a gente não tem uma correlação direta, certo? Mas o fato é que hoje a grande maioria dos países mantém sua estruturação de forma unitária. Então, quando nós pensamos a forma do Estado, nós vamos pensar essa questão. Se o Estado vai ter uma divisão em outras unidades subnacionais, que não vão ser autônomas, não vão ter uma soberania, elas vão ter uma autonomia, né? Uma autonomia administrativa, uma autonomia para ter sua própria Constituição, mas isso não significa que eles vão ser novos países. É uma unidade subnacional que integra, né, um único Estado. Ou elas vão ter estruturas unitárias, sem essa divisão. O fato é que, independente do modelo, nós vamos ter países específicos, né? Um país que se divide em estados ou que se mantém centralizado numa perspectiva unitária. E é interessante pensar, por exemplo, que países como o Reino Unido, que é um país com extensão territorial completamente espalhada, né, pelo globo, com unidades que não vão estar ali territorialmente contíguas, não precisam escolher uma forma federada de Estado. Esses países muitas vezes mantêm uma forma unitária de Estado, certo? Então, essa é a primeira divisão. A segunda divisão vai ser a da divisão em formas de governo. As formas de governo não têm relação com a estruturação do Estado, né, com aquela forma como o Estado vai se organizar. Aqui a gente vai focar na questão do governo, de como esses poderes vão se organizar no âmbito de cada Estado. Então, por exemplo, um Estado unitário ele pode ter duas modalidades de governo. Um governo republicano ou monarquista. Existem outras formas de governo que a gente não costuma citar na doutrina, como uma forma de governo anarquista, enfim, formas menos usuais que não costumam entrar, né, nos livros, e eu não faço questão que você compreenda. Vamos tentar entender, né, a linguagem política mais tradicional. E essa linguagem, né, vai trazer aí as formas de governo monarquista e republicano. No regime monárquico, qual vai ser a principal característica? Nós vamos ter a figura do chefe de Estado, né, uma alta cúpula, digamos assim, de um aspecto do poder executivo, exercida por uma pessoa que vai ocupar esse assento de forma vitalícia, só sai com a morte. É igual o Papa. A gente sabe que o Papa só sai do papado por renúncia ou por morte, né? Não tem mandatos fixos. Aqui o monarca vai ser igual o Papa, ele vai ficar no assento, exercendo essa chefia de Estado de forma vitalícia, e a substituição dessa pessoa não vai se dar de forma democrática.
Eu não vou ter a eleição de um novo representante. Eu vou ter a sucessão por um herdeiro. Então, quem assiste The Crown sabe bem. Quando a rainha Elizabeth ascendeu a coroa britânica, a posição de rainha, quando o seu pai faleceu, né, o King George. E aí ela virou rainha e está nesse posto até os dias de hoje. Inclusive, muita gente torce para que o príncipe Charles sequer alcance esse posto, que já haja uma sucessão direta para o príncipe William. Não sei se vocês sabem, mas na Inglaterra existe esse debate na população. Veja, essa figura do chefe de Estado vai ter uma importância principalmente no que diz respeito às relações diplomáticas, às relações, né, de chefia de Estado, tomada de decisões estratégicas no que diz respeito a uma coordenação geral do Estado. Mas a rainha ela não vai estar tão ocupada, por exemplo, na nomeação de ministros, no dia a dia das rotinas administrativas inerentes ao Poder Executivo. Nós já vamos entender o porquê disso. Mas, por hora, vamos entender que a monarquia ela vai ser uma forma de governo marcada por essas questões. Hereditariedade das pessoas que ocupam a chefia de Estado e também inexistência de uma limitação temporal dos mandatos. Os mandatos são vitalícios. No Brasil, a primeira forma de governo que houve após a emancipação política do país, né, quando o Brasil virou um país, deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser um país, foi a forma monárquica ou imperial. Nós tínhamos, né, um monarca, o imperador Dom Pedro, que exercia a chefia de Estado, inclusive também a chefia de governo, como a gente vai ver, entender um pouco melhor dessas duas classificações. E aqui no Brasil, quem estudou história bem, com atenção, lembra que nesse momento imperial, além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, havia também o poder moderador, que era um poder que ampliava ainda mais as prerrogativas da figura do monarca. Mas isso é passado, porque já há algum tempo o Brasil alcançou, desde 1891, a posição de república. O que isso quer dizer? Que o Brasil, desde 1891, quando derrubou a monarquia e instalou a república, é um país que se organiza com uma outra lógica. O seu governo vai ter uma lógica diferente, uma lógica de eleições diretas, democráticas, né, que representem os anseios da população. É claro que, historicamente, a gente teve etapas até a democracia brasileira alcançar o status atual, com equidade de gêneros, com equidade de votos, mas o fato é que, desde 1891, nós passamos a ser uma república, passando a ter aí, né, uma figura exercendo esse poder de chefe de Estado e também de chefe de governo, focada numa perspectiva de eleição e também de mandatos limitados. Por que numa república é tão importante que eu tenha mandatos limitados? Porque a ideia da república é exatamente a ideia contrária ao princípio monárquico. Nós não queremos perpetuar ditadores ou líderes de maneira perene na nossa história. Nós queremos ter alternância. A república ela rima com essa alternância de poderes, que pode até não coincidir com a alternância de partidos eleitos, mas precisa coincidir com a alternância de figuras, dos líderes que vão exercer a chefia de Estado. No Brasil é impensável, por exemplo, a gente ter a mesma pessoa exercendo o papel, né, de presidente ou de líder, que seja qual seja a forma, né, que a gente pense, por um longo período de 10, 15, 20 anos. E sabemos que existem experiências, né, na história recente e até contemporânea em que há pessoas ocupando a liderança dos países por décadas. Então, numa república, isso não é exatamente o desejado. Nós queremos a alternância de poderes com mandatos limitados e com eleições diretas. Vocês viram que eu falei aí na questão das figuras do chefe de Estado e de chefe de governo. Vamos entender um pouco mais o que isso quer dizer na próxima classificação, sistemas de governo. Então, os sistemas de governo vão ser os mecanismos através dos quais esses governos vão poder ser executados. Então vamos ver aqui. Eu falei que chefe de Estado e chefe de governo não necessariamente vão ser a mesma pessoa. Pensa comigo, numa monarquia eu vou ter uma rainha ou um rei que vai exercer a chefia de Estado, sendo responsável pelas relações diplomáticas, por algumas decisões relacionadas à soberania daquele país, mas eu também vou ter um outro órgão que vai ser responsável pelo dia a dia do Poder Executivo. Quem assistiu The Crown, e eu recomendo que assistam porque essa série é muito boa, viu que, por exemplo, nessa temporada mais recente, fica muito claro a diferença de preocupações da Rainha Elizabeth
em relação a Margaret Thatcher. Desde a primeira temporada a gente vê a relação da rainha com os primeiros ministros, desde o Churchill, né, passando aí por vários ministros, até chegar a Margaret Thatcher nessa última temporada. Veja, a Margaret Thatcher está sempre ali preocupada com a agenda do país, com as decisões que vão ser importantes para a pauta econômica, para a pauta dos trabalhadores, né? Inclusive tem um episódio muito interessante, eu acho que é o segundo episódio da temporada, em que a Margaret Thatcher vai para um final de semana no castelo, em que elas vão caçar, elas vão ter aí toda uma agenda de cerimônias. E fica muito evidente o desconforto da Margaret Thatcher, que tem tantas preocupações sérias, né, sobre os rumos políticos da Inglaterra relativamente à Rainha Elizabeth, que está preocupada com outras questões, né, relacionadas, de certa forma, ao luxo, às solenidades, né, a esse caráter mais cerimonial, né, da chefia de Estado. Esse é um bom episódio para a gente entender a divisão de responsabilidades dos chefes de Estado e dos chefes de governo. A Rainha Elizabeth, ela é uma chefe de Estado. Ela é responsável pelas relações da Inglaterra, né, por liderar a Commonwealth lá, a Inglaterra, né, o Reino Unido tem suas peculiaridades, uma articulação com outros países, até soberanos, mas que integram a nação de países que foram colonizados pela Inglaterra. Então, essa é, de certa forma, a problemática maior enfrentada pela rainha, né? Ela precisa pensar como a família real vai se apresentar para a sociedade, né? No caso lá dessa temporada, como a princesa Diana vai ser recebida pela mídia, pela imprensa, porque ela vai, né, representar a família real e, de certa forma, o país. Já a Margaret Thatcher, ela exerce a chefia do governo, ela é a responsável pela agenda política, ela é a primeira-ministra. Então, esse formato adotado pela Inglaterra nós vamos chamar de parlamentarismo. Nesse sistema de governo, a chefia do Estado e a chefia de governo não vão coincidir na mesma pessoa e nós vamos ter, dentre os legisladores, né, dentro do parlamento, uma figura que nós vamos chamar de primeiro-ministro. Um membro do parlamento vai ser designado para exercer a chefia de governo e cuidar da agenda política do país. Veja, o exemplo obviamente mais conhecido é de fato a Inglaterra. Até, né, com a popularização do seriado The Crown, uma série excelente, nós vemos que as pessoas compreendem bem, né, essas categorias quando a gente assiste o seriado, porque ele traz de maneira bem clara, né, com figuras que são conhecidas da mídia, da história, como a Margaret Thatcher, como a Rainha Elizabeth, essas missões, essas competências. Então isso é super, super interessante. No parlamentarismo, a gente vai ter, né, uma sistemática democrática para eleger o nosso parlamento e essa democracia vai se concretizar na figura que vai ocupar a chefia de governo. Mas a gente vai coexistir essa sistemática com a representação na chefia de Estado pautada naquela perspectiva monárquica da vitaliciedade e da sucessão por hereditariedade, certo? Então veja, a Inglaterra, ela adota esse sistema já de algum tempo. Nós tínhamos anteriormente, lá, né, enfim, antes das revoluções burguesas, uma monarquia absolutista na Inglaterra, assim como na grande maioria dos países europeus, em que a gente não tinha esse sistema aqui. A gente tinha um monarca que exercia os poderes de forma absoluta, era o absolutismo. Com as revoluções burguesas, alguns países como a Inglaterra, de certa forma, modalizaram sua monarquia, passando a ter monarquias constitucionais, monarquias que tinham poderes limitados, poderes definidos, né, executivo, legislativo, judiciário, e uma democracia através, né, da composição do parlamento. É claro que, por exemplo, na França nós tivemos etapas da Revolução Francesa, inclusive com a conquista de uma república. Aqui no Brasil, nossa experiência, né, de movimentos sociais consolidou uma república que foi se amadurecendo, né, foi amadurecendo com o tempo. E hoje a gente tem uma república bastante democrática, bastante interessante. Mas a história, ela não acontece de uma forma linear. Cada país vai ter suas experiências, seus processos revolucionários e o parlamentarismo representa o alcance, né, de uma contextualização democrática para alguns países que têm uma tradição monárquica mais arraigada e que acabaram conciliando esse valor monárquico com a democracia e com os anseios das revoluções burguesas através da instituição de um sistema parlamentarista. Mas aqui no Brasil nós não adotamos esse sistema, até tivemos a oportunidade de votar por esse sistema, mas optamos por outro sistema, pela perpetuação do sistema do presidencialismo.
No presidencialismo, nós vamos ter a coincidência da chefia de Estado e da chefia de governo na mesma pessoa. O presidente ele vai, exercer tanto essas competências de chefia de Estado, enfim, liderar e articular as relações diplomáticas do país, e, enfim, fazer toda essa atividade mais pomposa, como também vai cuidar, da chefia de governo. Ele que vai nomear ministros, ele que vai, enfim, elaborar propostas de emenda à Constituição, coisas que a gente ainda vai entender como que funciona aqui no nosso país, de acordo com a nossa Constituição. Então veja, dessa forma, com essa aula, nós ainda não aprofundamos os detalhes de como que a coisa funciona nos bastidores da nossa política aqui brasileira. Mas a gente já entendeu que no mundo vai haver algumas possibilidades e que cada país vai se estruturar com a sua forma de Estado, com a sua forma de governo e com o seu sistema de governo específicos. É um tema bem interessante. O que é que vocês acharam? Eu sou fascinado por entender um pouco mais das possibilidades de organização política dos países. Aqui nós vamos aprofundar, obviamente, na nossa escolha, na escolha de um país que optou pela democracia, pela república, pelo presidencialismo, que teve seus percalços ao longo da história, é bem verdade, mas que hoje tem uma Constituição que valoriza esses elementos. Então, no nosso curso, você segue acompanhando para saber um pouco mais de como que o nosso país se organiza.